Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês na aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento. Aula 8, objeto de conhecimento, é o darwinismo social e discriminação étnico-racial, eugenia, fake news e saúde, mapeamento genético, uso indevido de substâncias e reações químicas e nucleares, ética em ciência da natureza. E o detalhamento da aula de hoje, da alquimia química moderna, a importância da contribuição feminina na ciência. Então, muita coisa a gente vai tratar na aula de hoje, falando um pouco mais desse ativismo feminino na ciência. Então, vamos para a aula. Olá, queridos! Então, na aula em que nós vamos apresentar, falar um pouco mais desse ativismo feminino na ciência, eu inicio essa aula aqui nesse ambiente um pouco mais antigo, porque a gente precisa também falar um pouquinho de história, né? A ciência que a gente conhece hoje, ela não nasceu da maneira que ela é, né, gente? Ela precisou passar por todo um processo para que a gente chegasse até esse auge que nós temos hoje, né? O auge da ciência e dos avanços tecnológicos. Só que para a gente chegar até aqui, olha só, foi chão, hein? Muita gente precisou passar, né, por esses ambientes aqui de laboratórios antigos, de espaços antigos, e até essa referência que eu trouxe para vocês aqui do caldeirão, da bruxaria, né? A química, ela já teve um monte de nomes, e é isso que a gente vai tratar nessa parte inicial aqui da aula de hoje, tá bom? Então, olha só o primeiro termo aí que a gente pode tratar da química, né? Que é essa palavrinha alquimia, né? Quem nunca ouviu aí essa palavrinha e faz referência à nossa química enquanto ciência lá antigamente, né? Antes de a gente ter a química se modernizando e passando a ser uma ciência de verdade, né? Ela já foi tratada um pouco como bruxaria, sim, né? E a alquimia passa por esse conceito. Então, olha só, a alquimia é uma prática de caráter místico, né? Que foi feita há bastante tempo atrás, lá nos primórdios da química, né? E que floresceu durante a Idade Média, reunindo a ciência, a arte e a magia. Então, era uma combinação ali de fatores e de experimentos e de atividades que aconteciam em espaços muito parecidos com esse que a gente está vendo agora nesse momento. Então, continuando a falar aí da alquimia, um de seus principais objetivos, né, naquela época, eram basicamente dois, né? O elixir da longa vida e a pedra filosofal. Então, eles, né, os alquimistas daquela época, basicamente tentaram descobrir essas duas coisas importantes, né? O elixir da longa vida e a pedra filosofal. Só que agora eu convidei para falar um pouquinho de alquimia a professora de química também, a professora Darlinda, e ela vai explorar um pouco mais sobre essa história da química. Vamos lá! O que é alquimia? A palavra alquimia é derivada da palavra árabe alquimia, que significa química, ou seja, era a química praticada na Idade Média. Foi a ciência precursora da química e da medicina. O principal símbolo da alquimia é a borboleta, em virtude do efeito da metamorfose, das mudanças. Nessa época medieval, os alquimistas eram os pesquisadores que estudavam por meio de observação da natureza, faziam experimentos, procedimentos químicos, usavam aparelhos, instrumentos e materiais. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a alquimia era praticada por diversos membros da igreja. Isso foi muito importante para a alquimia, porque evitou, a prática de charlatões. E aí, o que os alquimistas fizeram?
eles começaram a criar linguagens secretas para se resguardar, buscando assegurar que os conhecimentos fossem bem empregados. Assim, os alquimistas, eles criaram símbolos e termos que só eram acessíveis entre eles. Com a implementação da Inquisição em algumas regiões da Europa, a química passou a ser confundida com aquilo que a Igreja considerava bruxaria. Nesse período, muitos alquimistas, homens e mulheres, foram queimados vivos na fogueira. Quantos conhecimentos foram perdidos? Os alquimistas acreditavam na existência de 4 elementos básicos: fogo, o ar, a terra e a água. Segundo eles, todos os metais evoluem até se tornar ouro. Devido a esse pensamento, os alquimistas buscavam acelerar esse processo em laboratório por meio de experimento com os 4 elementos. Além disso, os alquimistas também tinham objetivos. São eles: transmutação, transformar metais comuns, chumbo, cobre, em preciosos como ouro e prata. Na medicina, criar um elixir, criar uma poção, como eram denominadas as soluções para a cura de doenças. E o terceiro objetivo é a transcendência, descobrir uma poção para não envelhecer. E aí a gente percebe que foi o início da química dos cosméticos, né? Que tem como objetivo desacelerar o envelhecimento. Os alquimistas foram os cientistas do seu tempo. Até hoje, por mais que muitos dos seus experimentos não tenham dado certos e muitas das suas teorias não tenham se confirmado, são considerados grandes sábios da ciência. Olha só que legal, né? A professora aí explicando exatamente as principais buscas dos alquimistas lá, né, nos primórdios desses sonhos, né, que eles tinham, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho mais dos 2 mais importantes, né? Que era o primeiro deles, a pedra filosofal. E aí os alquimistas daquela época, né, se utilizavam dos 4 elementos, por exemplo, terra, fogo, ar e água, combinados assim de diversas maneiras para tentar, né, descobrir justamente o que seria essa pedra filosofal, e ela, na verdade, tem um conceito metafórico, né? A ideia da pedra filosofal é justamente transformar qualquer coisa em ouro, né? Então, bora dar uma olhadinha aí na imagem que a gente tem da pedra filosofal, né? Ou pelo menos, né, do que eles imaginavam ou tentaram descobrir, né? Então, essa pedra filosofal seria uma substância mística, tá, gente? Isso aqui a gente está falando apenas de misticismo mesmo, ok? E capaz de transformar qualquer elemento em ouro. É claro que hoje, por exemplo, a gente já tem conceitos dentro da química, né, em que é possível transformar um elemento em outro, né? Mas aí são reações específicas para essa ideia. A gente não existe, né, uma substância capaz de fazer essa transformação aí de qualquer elemento em ouro, tá? Então, foi um conceito derrubado, né, da alquimia, mas que por muito tempo eles buscaram. E o outro, né, esse outro conceito que também estava muito presente dentro da alquimia era o elixir da longa vida, e o nome já, né, é sugestivo, seria também uma substância capaz ali de fazer com que as pessoas, né, vivessem eternamente, ou pelo menos vivesse assim por bastante tempo, né, a questão da busca pela imortalidade, tá? Então, a gente também vai dar uma olhadinha aí no que seria o elixir da longa vida, né? A busca pela imortalidade e a cura de todos os males. Então, as doenças,
daquela época, né, seriam todas dizimadas, por exemplo, tá bom? Agora eu quero avançar um pouquinho e a gente vai apresentar para vocês, né, qual a importância da química para os dias de hoje. Então, a gente reforçou aqui um pouquinho da história, falou dos alquimistas, mas agora vamos focar um pouquinho mais também nos dias de hoje. A gente percebe que a química, enquanto ciência, por exemplo, ajuda a gente, né, nos alimentos e também nos cosméticos, como a professora falou na questão do vídeo, né? Existe lá os precursores, né, dos cosméticos, vem lá da alquimia. Na verdade, tudo que a gente possa analisar aqui, tudo tem uma origem lá atrás, né? Os medicamentos, por conta do elixir da longa vida, né? A agricultura. Bom, diversos são os profissionais que devem ter conhecimentos básicos ou aprofundados da química, né, para desenvolver tudo isso que a gente está vendo aí. Além disso, a química é capaz de promover ali diversos produtos que são essenciais para a nossa vida. Então, tenho certeza que agora vocês olhando para essa imagem já pensaram aí as meninas, né, em algum cosmético. Todo mundo já pensou em algum medicamento que já utilizou, que costuma utilizar e o quanto a agricultura é importante para a nossa vida, né? E aí a gente pode falar da agricultura, também da construção, né? Também é um ramo em que a química se faz muito presente. Os corantes, o setor energético, né, a questão da energia de uma forma geral, os combustíveis, têxtil, metalúrgica, eletroeletrônicos, entre uma infinidade muito grande, né, de possibilidades que a química também está presente. Então, segundo a Associação Brasileira da Indústria Química, a indústria química teve um faturamento, aqui eu vou dar um número para vocês, né, de por volta de 142 bilhões de dólares. Então, é uma indústria que ainda não, melhor dizendo, que gera muito emprego e gera muito dinheiro. Por exemplo, o PIB brasileiro, né, com relação à indústria química, é de 2,6, né, para os produtos químicos. E foi a terceira maior participação, por exemplo, do PIB do nosso país em 2019. Tá bom? Então, gente, a química é importantíssima. E aí, para a gente finalizar essa parte, estima-se que a indústria química faturou ali em torno de 4 bilhões de dólares. E os países que são, assim, os tops, né, da química são China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, entre outros, tá bom, gente? O Brasil também desponta aí como um país importante para, né, esse desenvolvimento científico da química, mas existem outros países aí dentro do ranking que estão um pouquinho acima, tá? Então, a gente já falou um pouquinho de história, já abordamos um pouquinho da química no futuro, e agora a gente vai ver o quanto as mulheres também participam desse desenvolvimento, tá? E aí, primeiro, eu vou começar falando das mulheres de uma forma geral. Olha só. Aqui eu trouxe algumas mulheres importantes para a contribuição feminina de uma maneira geral, né? Como é o caso da Malala, da Maria da Penha, que é uma brasileira importante, né, nesse setor, né, de ativismo feminino. Temos também a Madre Teresa de Calcutá, a Tereskova, tá? Então, 4 mulheres importantes. Por que eu trouxe essas 4 mulheres importantes, né? Cada uma delas no seu ramo, boa parte delas aí tem a ver mais com a paz, né, mundial, tem a ver também com a questão da segurança. Então, para a gente entender que as mulheres, elas estão se desenvolvendo e crescendo cada vez mais em todos os ramos da vida, né? E aqui, como a gente está falando de ciência, de química, eu vou trazer algumas mulheres que foram e continuam sendo importantes para esse desenvolvimento científico, tá? Principalmente, né, voltadas aqui para o nosso ramo. Vou puxar a sardinha aqui para a química, mas a gente também vai falar de outras contribuições de mulheres que foram muito importantes, tá bom? A primeira delas, eu vou trazer aqui para vocês uma animação, ela é uma matemática super importante, tá? Ela viveu também há bastante tempo atrás, mas vocês vão ver a história da Hipátia e vão perceber o quanto ela contribuiu para a matemática. Olha só. Olá, eu me chamo Hipátia de Alexandria e sou considerada a primeira mulher matemática do mundo. Vivi em Alexandria, no Egito, entre os séculos 4 e 5. Por influência de meu pai, Fion, que foi um grande intelectual da época, estudei e ministrei aulas de astronomia, filosofia e ciências exatas. Aprimorei instrumentos como astrolábio e higroscópico e produzi diversos trabalhos na área de medicina e aritmética. Contudo,
Eu vivia em uma época cheia de preconceitos e muitas pessoas não concordavam com a minha dedicação às ciências. Minha vida acabou precocemente, pois no ano de 415 fui atacada e morta por um grupo de fanáticos religiosos. Mesmo com todas as dificuldades, minha dedicação aos estudos me rendeu o reconhecimento de ser a primeira mulher matemática do mundo. Caso queiram saber mais sobre a minha história, tem um filme espanhol chamado Alexandria, lançado em 2009. Espero que a minha trajetória sirva de inspiração para que vocês nunca parem de buscar conhecimento e superem todas as dificuldades. Olha só, né, o quanto a Hipátia foi uma pessoa importante na sua época, e é bom a gente relembrar, né, pessoas que de alguma maneira contribuíram, né, para essa evolução, para esse crescimento, e ela é considerada a primeira matemática do mundo, tá? Bom, agora a gente vai continuar falando, né, de outras mulheres importantes, e aí eu trago para vocês a nossa gênia, Marie Curie, né, que dentro aqui da química, acredito que seja a mulher mais importante, ou pelo menos uma das mais, né? Eu sou fã dela, tá, gente? Então, por isso que a gente vai falar bastante da Marie aqui, né? Então, a Marie, né, o nome dela é Mania Skłodowska, né? Esse nome aí bem diferente, conhecida como Marie Curie. Ela nasceu na Varsóvia, na Polônia, lá no dia 7 de novembro de 1867, tá? Continuando aí a falar da Marie, ela era filha, né, de um professor de física e também de matemática, né? Ela tinha que ter um pai professor, tenho certeza, né? E esse professor trabalhava lá na Varsóvia, né, no ginásio que a gente considera aí como ensino médio, né? E de uma pianista, a mãe dela era pianista. Com 10 anos, ela acabou ficando órfã de mãe, né? E o seu pai acabou ali assumindo, né? O seu pai perdeu o emprego, né, por falar abertamente em favor da independência da Polônia. A gente está falando de bastante tempo atrás, né, muitas guerras e tudo mais, né? Então, o pai dela sempre uma pessoa à frente do seu tempo. Para sustentar os 4 filhos, ele acabou abrindo uma escola, né? E ele acabou virando ali dono de escola. A escola era precária, né, por conta das condições, mas ele acabou, né, tendo esse desenvolvimento. Agora, vamos continuar falando da Marie, da sua formação. Bom, né, aqui a gente tem já a imagem original da Marie Curie em laboratório, tá? E a formação da Marie, né, ela foi conhecida ali já no seu ginásio, né, considerado para a gente aqui como ensino médio, né? Já começou a ganhar, né, destaque, medalhas e tudo mais, considerando que ela continuava vivendo na Polônia, né? E aí, aos 17 anos, ela começou a trabalhar como governanta e também como professora, por conta ali dos seus estudos avançados e tudo mais. Depois de formada em medicina, a irmã da Marie começou a ajudá-la. E ela foi estudar, né, na Sorbonne, tá? Que é um lugar ali, uma universidade muito importante da Europa. Em 1891, a Marie foi para Paris. E ali é que sua vida, né, começou a deslanchar, tá? Começou realmente a estudar, se graduar, né, se pós-graduar. Inicialmente, a Marie se formou em física em 1894 e depois em matemática, tá? Então, sua formação passa por esses 2 momentos. Bom, agora a gente vai continuar falando da Marie, né? Só que mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho da sua formação acadêmica, né? A gente já viu que ela se formou em física, em matemática, e aí ela continuou seus estudos, mestrado e doutorado, né? A Marie, por exemplo, trabalhava, né? As suas pesquisas de doutorado eram voltadas, né, para essa parte elétrica e também magnética, tá? Então, esses eram os ramos, mais ou menos, né, com que a Marie Curie estudava. No início de suas pesquisas, constataram que os sais de tório, e aí ela começou, né, as buscas por esses elementos tão importantes, eram capazes de emitir raios semelhantes aos sais de urânio, tá? Então, ela começou a fazer essa comparação entre esses 2 elementos. Foi ela que afirmou que o urânio era uma propriedade do átomo, tá? Foi ela que começou a afirmar
essa propriedade, tá? Aqui a gente está vendo uma imagem, né, da universidade, uma das universidades em que a Marie trabalhou. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre as descobertas da Marie. Então, no início das suas pesquisas, né, constataram-se aí, observou-se esses sais de tório, eles eram capazes de emitir raios semelhantes aos sais de urânio. Ela foi que afirmou que o urânio era uma propriedade do átomo, né? Então, uma característica, uma das pesquisas que a Marie realizou. Bom, a Marie costumava trabalhar no porão cedido pela Sorbonne, que era aquela universidade que a gente acabou de ver, e continuou a fazer as pesquisas com esses sais, né? Principalmente a pecblenda, tá? A pecblenda é esse mineral, né, que era encontrado lá na sua região, e foi a partir, né, dessas pesquisas nesse mineral que a Marie desenvolveu aí, né, conseguiu desenvolver todas as suas pesquisas que levaram ela ao status de Marie Curie, tá? Bom, a Marie começou a purificar o minério que era fervido em grandes recipientes sobre o fogão de ferro fundido. Tudo muito precário para os dias de hoje, é verdade, né? Mas ela conseguiu, por exemplo, isolar um elemento que é 300 vezes mais ativo que o urânio, né? E para esse elemento, a Marie deu o nome de polônio, tá? Então, o polônio foi dado exatamente esse nome pela Marie justamente porque ela veio da Polônia, né? Ela nasceu na Polônia e depois acabou indo para a França, né? Acabou ficando em Paris, tá? Então, o elemento tá aqui, né? O elemento polônio descoberto pela Marie, e esse nome foi dado justamente por conta do seu país de origem. Agora, a gente vai falar um pouquinho, olha aqui, né? Então, polônio 900 vezes mais radioativo que o urânio, pesquisa realizada por Marie, e também o elemento rádio, também descoberto ali, também desenvolvido nas suas pesquisas, tá? Bom, aqui uma imagem da Marie Curie, né? Para quem tiver também um pouco mais de curiosidade de saber dessa cientista tão maravilhosa. Gente, existe muito lugar de pesquisa, tá? Para que você possa, né, conhecer um pouquinho mais dessa mulher que desenvolveu tanto a química, tá? Então, olha só, em 1910, finalmente, auxiliada pelo químico francês André Debier, a Marie Curie conseguiu obter o rádio, né, dentro do estado metálico. E em 1911, a Marie foi agraciada com seu primeiro Nobel, tá? Então, lá em 1911, a Marie ganhou, né, o seu primeiro Nobel por conta de investigações sobre as propriedades terapêuticas do rádio, tá? Então, esse elemento também descoberto pela Marie foi que levou ela a receber o seu primeiro Nobel. Bom, e aí, para finalizar, né, a Marie, né, toda a sua dedicação à ciência também teve um preço, já que a Marie estudava elementos, né, que emitiam radiação e tudo mais, ela acabou desenvolvendo, né, doenças que acabaram levando também a Marie à morte. Só que antes disso, ela também recebeu mais um prêmio, né? Então, a Marie, ela é a primeira personalidade a receber 2 prêmios Nobel, tá? Um em Química e um em Física, todos eles voltados para esse ramo aí do estudo dos elementos químicos, né? E aí, no caso, o câncer, né, foi que acabou matando a Marie, né? Justamente por conta desse contato excessivo dela nos laboratórios com esses elementos radioativos que hoje, né, naquela época, logicamente, não se sabia que eram elementos que poderiam ali desenvolver doenças, como é o caso da leucemia. Hoje a gente já sabe, né, mas naquela época, como era tudo novidade, ainda estava tudo sendo muito descoberto, a Marie, né, acabou descobrindo 2 elementos radioativos, não se sabia, e ela acabava estando em muito contato com esses elementos, tá? E aí isso acabou levando a Marie a desenvolver doenças que, né, fizeram com que ela acabasse morrendo, tá bom? Bom, e aí, como eu já comentei, essa dedicação da Marie fez com que ela, né, a partir desses materiais radioativos, a pecblenda, lembrando que é o minério aí, que foi o primeiro minério que ela acabou, né, extraindo um dos primeiros elementos, esse material radioativo
né, fez com que ela recebesse os prêmios, né? Então, toda a sua dedicação, com certeza, e só pelo fato de eu estar aqui hoje apresentando para vocês a Marie, essa pessoa tão importante, eu tenho certeza que tudo valeu a pena. E para finalizar, né, a gente, da Marie especificamente, eu trago ela aqui para reforçar essa ideia do radioativo, né? Então, para a gente atrelar a Marie, né, a esse conceito dos elementos radioativos e também de outros conceitos de radiação que são importantes, que acabaram, né, sendo observados por conta da Marie, tá? Então, Marie Curie foi uma personalidade que viveu lá no início do século passado e que ajudou, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologias envolvendo materiais radioativos, tá bom? Então, palmas para Marie, que eu tenho certeza que essa personalidade é importante para o ensino da química, tá bom? Agora eu trago outra personalidade para vocês, né, que é a Rosalind Franklin. Ela já tem um pouquinho mais a ver com a biologia, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar da história dela. Olha só. Vinda de uma família humilde, Rosalind Franklin nasceu em 1920 em Londres. Em 1941, formou-se em Ciências da Natureza pelo Newman College e 4 anos depois concluiu o doutorado na Universidade de Cambridge, com uma pesquisa sobre a porosidade do carvão. Anos depois, dedicou-se aos estudos sobre a cristalografia de raio-x e em 1952 chegou à descoberta da estrutura do DNA, a partir de um registro do formato helicoidal da molécula de DNA, conhecida como fotografia 51. Contudo, por ser mulher, Rosalind sofria muito com machismo e sexismo dentro da academia, e por conta disso teve seu mérito pela grande descoberta roubada por outro cientista, Maurice Wilkins, que juntamente com James Watson e Francis Crick, receberam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do DNA, em 1962, nem mesmo citando o nome de Rosalind. Rosalind nunca pôde confrontá-los, pois morreu anos antes, em 1958, aos 37 anos, vítima de câncer no ovário. Foi somente em 1968 que ela recebeu os devidos créditos, quando Watson confessa no livro intitulado A Dupla Hélice, Como Descobrir a Estrutura do DNA, que pegou os estudos de Rosalind sem sua permissão. A história de Rosalind é um retrato do apagamento que as mulheres sofrem no âmbito da ciência, mas também é um exemplo da luta e superação. Olha só, né? Então, a história da Rosalind Franklin já é um pouquinho mais, né, triste, porque ela, né, acabou sendo passada para trás pelos homens, né? Então, ela acabou não levando a fama, né, por descobrir a dupla hélice ali do DNA, e só depois da sua morte é que, né, ela acabou recebendo ali as condecorações, tá? E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos falar da Hedy Lamarr. Essa daqui eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, né? Essa pesquisa foi legal, gostei muito de pesquisar sobre a Hedy Lamarr. Ela era uma atriz hollywoodiana, muito bonita, maravilhosa. Quem quiser também pesquisar depois, dá uma olhadinha, né? E aí, gente, ela era muito esperta, tá? E a Hedy Lamarr ela não tem só essa descoberta do Wi-Fi, não. Ela tem várias participações em várias descobertas muito atuais, tá? Muito utilizadas, por exemplo, nos dias de hoje. A principal delas, né, é a criação dos telefones celulares, ela está envolvida, do Bluetooth e do Wi-Fi, tá? Ela nasceu, né, com um nomezinho bem diferente e acabou assumindo, né, esse termo, esse nome de Hedy Lamarr justamente por conta, né, dos nomes hollywoodianos, tá? E aí, ela nunca chegou a ter uma educação formal, de ir para a escola ou nada disso. Ela acabou se desenvolvendo, né, todo o seu estudo, tudo que ela imagina, tudo que vocês imaginam que ela possa ali ter descoberto, principalmente porque ela acabou se casando muito cedo, né, com um fabricante de armas e munição. E tudo que ela soube ou descobriu foi por conta desse casamento, né? Infelizmente, ela acabou fugindo de casa nesse período
e migrando para os Estados Unidos depois que ela se separou, né, desse marido armamentista, tá? O casamento foi um pouco útil justamente porque ela acabou desenvolvendo essas tecnologias. Depois, no pré-guerra, ela usou o conhecimento que tinha de armamento para pensar em maneiras de superar a força bélica dos nazistas. Isso a gente está falando lá, né, em uma das guerras. Como sabia que torpedos eram controlados por rádio, né, facilmente, falhavam, a Edilamar resolveu desenvolver um aparelho que minimizasse o risco de interferências nos sinais. Com a ajuda de um amigo, né, o George Antel, um pianista e compositor, né, que ela conheceu lá na época em Hollywood, que também gostava de invenções, eles chegaram ao sistema que não só garantia que esses torpedos chegassem onde deveriam, mas também não fossem detectados pelos inimigos. E em 1942, ela patenteou essa invenção. Só que o que aconteceu, né? Eles acabaram meio que descartando a invenção da Edilamar, né? Ela não foi reconhecida ou não foi utilizada, mas a patente estava lá, tá? Ela nunca recebeu um centavo, é verdade, pela patente de tudo isso, mas ela patenteou, então foi ela que criou, né? Então, na época, a Marinha era resistente a aceitar invenções dos civis. Eles acabavam, né, aceitando as invenções dos militares, de uma forma geral. E aí, a Lamar e o André, né, foram reconhecidos apenas anos depois, né, que essa patente já tinha até expirado, por isso que eles acabaram não recebendo nem um centavo. Mas olha que interessante, né, da gente pensar que uma mulher também é responsável, né, pelo desenvolvimento, pela descoberta de coisas tão importantes para o nosso dia de hoje, né, que é o Wi-Fi, que é o Bluetooth e até os aparelhos celulares, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. E para as meninas, espero que essa aula tenha sido, assim, um incentivo, né, um empurrãozinho para que a gente também possa ser pesquisadora, para que a gente também possa desenvolver, descobrir coisas novas e possa crescer cada vez mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.